Boa tarde, queridos companheiros. É com muita alegria que aqui nos reunimos hoje, novamente para o nosso Evangelho no Lar. Hoje, dia 22 de janeiro de 2024, e o mês de janeiro está a chegar ao fim. Este ano está mais rápido que o ano passado, não é? Eu quero desejar as boas-vindas a todos, desejar a todos uma semana abençoada, que hoje começa com muita luz, muita paz e muito entendimento, que é o que nós precisamos. Nós hoje vamos falar exatamente de entendimento, de compreensão, de compaixão, de empatia, no fundo de amor de uns para com os outros. E vamos começar com o Evangelho no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 7, o dever. Mas antes disso, isto é para irem abrindo os vossos evangelhos, se quiserem seguir o estudo com o acompanhamento do livro. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Eu estou um bocadinho rouca, tem a ver com o frio, tem a ver com o tempo que nós estamos a viver aqui em Portugal, e eu sei que aí no Brasil está um tempo muito quentinho, de modo que é próprio da época, mas aqui em Portugal o frio não se tem feito, não tem de estar tímido, portanto não se tem feito esperar, e muitos de nós andamos assim com umas vozes um bocadinho roucas. Ora bem, queridos companheiros, vamos então começar com o nosso estudo Evangelho no Lar, que é um estudo que se debruça sobre as palavras de Jesus no livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e que tem como livro complementar um livro ditado por Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, intitulado Fonte Nova. E neste livro Fonte Nova, nós hoje vamos refletir sobre o item 122, intitulado exatamente Entendamos-nos, que era aquilo que nós estávamos há pouco aqui a falar. Dizia eu que o Evangelho no Lar, que nós realizamos, os Caminhos da Glória e Paz realizam à segunda-feira online às 9 horas, neste horário, portanto, tem como objetivo levar-nos a uma reflexão sobre nós mesmos, ajudar-nos a interiorizar os nossos pensamentos, ajudar a olharmos para dentro de nós, ajudar-nos a arrumarmos a nossa casa íntima, para assim estarmos em melhores condições para poder melhor servir no mundo em que estamos, para que possamos tirar dele os melhores ensinamentos e também amparar aqueles que vêm ter connosco. Portanto, se nós não soubermos quem somos, o que temos em nós, se nós não soubermos distinguir o bem do mal, se nós não aprendermos a refletir e a pensar e a estarmos presentes naquilo que estamos a fazer, porque é só o presente que existe, não é? Como nós muitas vezes aqui dizemos, o passado já passou, o futuro ainda não chegou, portanto nós estamos aqui no presente, no agora. E isso é muito importante para nós darmos atenção a nós mesmos no agora, para nós pormos em prática a frase de Jesus, orai e vigiai. E só estando centrados em nós mesmos, naquilo que está a acontecer no presente momento, é que conseguimos ter a capacidade de orarmos na prática da ação ou orarmos em pensamento, vigiarmos as nossas atitudes, as nossas palavras e os nossos pensamentos, para depois podermos então ajudar na prática, para podermos dar um melhor na ação cotidiana. E o ajudar na prática não tem necessariamente que ver com grandes causas ou grandes trabalhos de amparo e de beneficência. Claro que também tem, mas o ajudar na prática que eu referi tem a ver com o nosso trabalho cotidiano, as nossas tarefas normais, as convivências com os amigos, com a família, com os vizinhos e com os transeuntes que cruzam connosco o caminho, nas nossas tarefas normais. É nestas tarefas normais, é neste cotidiano que nós encontramos os maiores obstáculos, normalmente. Porque quando nós vamos a um centro de reflexão, a um centro de meditação, a um centro de estudo, quando nós nos integramos em trabalhos de caridade, trabalhos beneméritos, em grupos de ajuda,
nós já nos preparamos para estarmos com uma atenção diferente e numa postura diferente para um trabalho maior. Mas não é só nesses locais que nos é exigida o nosso foco, a nossa oração, a nossa concentração e a nossa doação empática. É no nosso trabalho cotidiano também, portanto, é em toda a nossa gestão de vivência diária, em toda a nossa vida neste próprio planeta. E isso é a parte mais difícil, porque nós habituamos de alguma maneira a fazer estas separações entre as diferentes áreas da nossa vida. Nós somos só um, pelo menos aqui nesta dimensão, depois teremos outros, mas nesta dimensão somos só um e, portanto, tudo aquilo que nós fazemos depende de nós mesmos, sem máscaras. Nós devemos aprender a conhecer-nos a nós mesmos para termos esta autenticidade de sermos íntegros, genuínos, verdadeiros e assim podermos beneficiar-nos a nós mesmos nesta vivência que estamos, beneficiando também os que estão à nossa volta. Pondo isto, vamos então à nossa prece. Quem quiser pode elevar o seu pensamento se para isso ajudar, fechar os seus olhos para melhor se focar. Vamos respirar profundamente para limpar a nossa mente dos pensamentos intrusos e acalmá-la um pouco. Vamos respirar profundamente para nos ajudar a focar e a centrar. Amado Mestre Jesus, nosso mentor e guia, muito amado, nosso Mestre, por nos reunires aqui hoje para mais umas reflexões sobre as tuas palavras, nos ajudam a entendermos quem somos, o que estamos aqui a fazer, quem são aqueles que estão à nossa volta e como nós interagimos com eles conosco, para a evolução do todo. Se nós conseguíssemos um pouco pôr tudo isto em prática, não haveria discórdias, não haveriam guerras. Enfim, viveríamos em melhor harmonia. Mas é no nosso trabalho diário que nós vamos construindo tudo isso e por isso te pedimos nesta hora, que é a hora de estudo, hora de reflexão, em comunhão uns com os outros. Fiques connosco, nos acompanhes a todos, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então ao capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 7, o dever, que é uma comunicação de Lázaro, muito bonita, profunda e grande. E diz-nos assim: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar. Portanto, o dever é uma obrigação nossa para conosco, primeiro que tudo, e depois com os outros. O dever é a lei da vida, ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm reparação. Portanto, é um diálogo surdo de nós connosco mesmos, não é? O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio. O aguilhão, ou seja, a ponta de ferro que nos vai cutucando, não é? Portanto, o aguilhão da consciência, esta guardiã da integridade de caráter, o dever e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. E há um dito popular que diz que a paixão é cega, e é isso mesmo, ou seja, a paixão tolda-nos muitas vezes a capacidade de raciocínio, a capacidade de foco,
não é? E desvia-nos um bocadinho desta nossa escolha do dever, das nossas responsabilidades, daquilo que desenhamos e definimos que seria a nossa caminhada na luz. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. E aqui está o foco que eu falava há pouco. Se nós não estivermos atentos no nosso dia a dia, nas nossas tarefas do cotidiano, nós não conseguimos perceber até que ponto nós estamos a interferir, como aqui nos diz Lázaro, ou palavras dele, a ameaçar a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Porque estamos tão autocentrados, tão focados em nós mesmos, o nosso ego, que aqui podemos também chamar de paixão em algumas situações extremas, mas o nosso ego está tão cheio de si próprio, tão concentrado, que só vê as suas próprias necessidades e os seus próprios interesses. Não se apercebe que há gente à nossa volta? Não se apercebe que nós estamos inseridos numa comunidade? E, portanto, põe-se a si próprio em primeiro lugar. E pomos-nos em nós próprios em primeiro lugar, esquecendo que o nosso dever começa precisamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E o mesmo se passa connosco. Ou seja, termina esse dever no limite que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmo. Portanto, se nós não gostaríamos que os outros tivessem determinadas atitudes connosco, porque é que nós as temos com eles? Porque nós não estamos focados naquilo que estamos a fazer, no sentido de integração das nossas ações, boas ações, num todo, composto por outros irmãos nossos e por outros companheiros. Porque se assim fosse, nós seríamos mais respeitosos para que nos respeitassem também mais. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus que deseja que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. Ou seja, é através da dor que nós temos os exemplos, é através daquilo que vamos sentindo em nós, por nós, ou de interferência dos outros, para que nós tenhamos a consciência de que aquele tipo de atitude nos magoa a nós, portanto, se nós fizermos assim, também vamos magoar os outros. Isto em relação aos outros, em relação à dor da nossa dor, são experiências e aprendizagens próprias, como nós sabemos, do nosso próprio percurso evolutivo, também para nos educar e alertar para uma série de situações que não estão corretas. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. O dever é austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, permanece inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si próprio. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo da sua própria causa. Portanto, indo àquilo que Lázaro aqui nos diz no início, que o dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar, aqui está. Se nós não estivermos bem, como é que nós conseguimos amar a Deus? Como é que nós conseguimos amar aos outros e colocar os outros acima de nós mesmos?
Quando tomamos consciência de que o nosso dever acaba quando começa o dever do outro, ou seja, quando nós deixamos de considerar o outro, nós deixamos também de nos considerar nós próprios. Portanto, é esta questão que tem que ser muito bem equilibrada e para isso nós temos que estar muito atentos e pedir muito apoio para que não nos distraiamos no cotidiano da vida. Portanto, ele é ao mesmo tempo juiz e escravo na sua própria causa, por esta ambivalência de situações. O dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela, da razão, como o filho nasce de sua mãe. O homem deve amar ao dever, não porque ele o preserve dos maus da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. E somos nós que criamos os nossos deveres, ou deveríamos ser nós que criamos os nossos deveres, porque só nós é que sabemos aquilo que nós precisamos de fazer para nos aprimorarmos. Só nós é que nos conhecemos a nós mesmos, ou se não nos conhecemos, vamos nos conhecendo para sabermos o que é que nós temos que impor a nós mesmos como deveres. Quais são os limites? Quais são as etapas? Quais são as escadas da nossa caminhada para a nossa própria evolução? Só nós é que o podemos dizer e só nós é que podemos fazer. Portanto, somos nós que determinamos em nós o nosso próprio dever moral. E não se esqueçam do que Lázaro disse no início. Estamos a falar na área da consciência, da área da moralidade. Não estamos a falar a nível de deveres no mundo material, que depois acabam por se transpor, não é, para o cotidiano, mas não em termos profissionais, digamos assim. E, portanto, somos nós que vamos definir esse mesmo dever e que vamos impor a energia necessária para que o consigamos cumprir. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral das criaturas para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque deseja que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. E nós somos centelhas divinas. Somos centelhas de luz provenientes da mesma fonte criadora de luz, paz e amor. Portanto, somos obra divina. E a obra divina não pode ser imperfeita. Se ainda o é, porque nós ainda estamos em formação, digamos assim, na nossa escala evolutiva, nós temos que ter esta energia moral que o dever nos dá, que o incentivo do dever cumprido nos estimula a continuar para sermos cada vez seres menos imperfeitos e assim irmos evoluindo consciencialmente. Esta comunicação foi trazida a Allan Kardec por Lázaro em Paris em 1863. E para complementar ou para acrescentar um pouco ao Evangelho, como sempre fazemos com o livro Fonte Viva, como eu disse há pouco, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, temos o capítulo 122, Entendamo-nos. E começa este capítulo com uma frase de Pedro, no seu capítulo, na sua primeira comunicação de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que nos diz: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. E o dever é isto mesmo. Quando nós definimos na nossa caminhada o nosso dever em termos morais, em termos conscienciais de empatia por nós mesmos e para com os outros, caridade para conosco e para com os outros, perdão para conosco e para com os outros, amor para conosco e para com os outros, e por aqui vamos indo, não é? Portanto, se nós assim fizéssemos, nós conseguiríamos ter de facto, e vamos conseguindo aos poucos, tendo caminhadas um pouco menos
árduas, menos pesadas e mais ligeiras. E começa Emmanuel. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significado e, portanto, estas questões da superioridade, mais uma vez, são questões do ego. E eu acho que este ano nós estamos determinados aqui nos Caminhos de Amor e Paz em fazer uma grande luta ao ego, aos próprios egos que todos nós temos e com os quais temos que lutar, com os quais temos que trabalhar, temos que entender e depois trabalhar com eles, como os egos coletivos que nos chegam e que nos querem envolver, tirando-nos assim do nosso caminho de dever, não é? Portanto, todos são importantes em significado. Não há pessoas mais ou menos importantes, não há trabalhos mais ou menos importantes, porque todos eles são necessários e todas as pessoas são necessárias na construção do mundo que queremos melhor, do mundo que queremos mais harmonioso. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois o orgulho com que te presumes superior aos demais. Portanto, atenção ao orgulho, não é? Atenção ao ego, que o orgulho é um filho maior do ego. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e da nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da Terra no rumo da felicidade perfeita. E aqui no entendimento e aqui no estímulo do nosso entendimento, como diz Emmanuel, no serviço de comunidade, não é só a ação física, é a palavra dita e é o pensamento calado. Tudo isto gera energia que se atrai uma à outra, criando a realidade que nós vivemos. Portanto, nosso trabalho cotidiano é tudo o que falamos, mais a atenção ao nosso pensamento, à nossa palavra e à nossa ação, que nós vamos falando com mais facilidade. Por isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, com ardente amor fraterno, não com julgamento, não com este comportamento de superioridade para com aqueles que estão mais carentes ou necessitados. Nós, com certeza, noutras vidas tivemos situações de grande opulência, de grande miséria. Porque nós já tivemos muitas caminhadas e muitas vidas. E para que a nossa consciência se burilasse, para que a nossa evolução se fizesse em aprendizado, nós tivemos que passar por imensas experiências, por imensas situações de vida, por vidas com diferentes papéis de vivência. E, portanto, não é uma assistência recíproca. Quando nós partimos para um trabalho comunitário para os nossos irmãos desfavorecidos, com algum orgulho de superioridade, mesmo que seja calado, ou com algum paternalismo na ação de doação para com esses irmãos. Somos todos iguais. Nós não sabemos o dia da manhã. E amanhã podemos estar exatamente na mesma situação, perdão. Perdão. Peço imensa desculpa. É o frio. E, portanto, nós temos que ter em nós primeiro este trabalho feito, este trabalho de nos entendermos a nós mesmos, de nos conhecermos a nós mesmos, de definirmos o que é o nosso dever para connosco, para depois estarmos em condições de partir para uma ação de beneficência, para uma ação benemérita, com
a consciência de que somos todos iguais. Temos papéis diferentes a representar, mas todos nós somos iguais, todos nós temos que ter esta assistência recíproca, este amor fraterno de uns para com os outros. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida da nossa compreensão. Não vamos esperar ter aquilo que nunca demos. Não vamos esperar colher as sementes que não semeamos, não é? Se nós não somos compreensivos para connosco, como é que nós podemos ser compreensivos para com os outros? Se nós somos demasiado julgadores, demasiado rígidos, demasiado críticos para connosco, ou para com aqueles que amamos e que estão à nossa volta, que são o nosso núcleo familiar, são aqueles que nos foram entregues ou que nós escolhemos para fazer esta caminhada, como é que nós estamos à espera de compreender os outros, que em termos de ligações afetivas diretas não temos conscientemente, mas temos inconscientemente. Mas nós não podemos nunca dar aquilo que não recebemos, nunca podemos receber aquilo que não demos, perdão, tal como nunca podemos escolher aquilo que não semeamos. Portanto, vamos começar por semear compreensão em nós mesmos, semear compreensão nos outros, não sermos tão críticos, tão julgadores, não é? Tão rigorosos. Do que é que isso vale? Essa energia é uma energia castradora, é uma energia inibidora do nosso desenvolvimento moral, do nosso desenvolvimento consciencial, é inibidora do bem porque atua no mal. Quem julga, quem critica, está sempre numa posição superior aos outros, mesmo que diga que não pretende estar, mas está porque o faz. E, portanto, nós tínhamos de ter este foco em nós para termos esta consciência, para treinarmos esta consciência como passinho a passinho devagar. Mas vamos ter que ter esta consciência para quê? Para podermos evoluir, para podermos ter esta compreensão, para podermos receber a compreensão dos outros também e para sabermos aceitar, porque o orgulho também não nos deixa aceitar. O orgulho acha muito bem nós darmos, porque se mantém numa posição superior. Mas quando nos dão, como é que nós reagimos? Nós temos de ter a compreensão da abnegação e a humildade de aceitar aquilo que nos dão. Porque a aceitação é uma lição maior do que a doação para o nosso próprio ego, para o nosso próprio orgulho. E temos de saber ser humildes para o fazer. Portanto, nós só podemos compreender os outros, nos compreendermos a nós, e os outros só nos podem compreender a nós se nós compreendermos os outros. É a questão da semente e da colheita. Vejamos nosso próximo no esforço que depende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos, nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade, não é o dinheiro. Não é o capital mais importante, não são os bens materiais. Claro que eles vão ajudar para todas as obras, claro que eles vão ajudar nesta vida, claro que sim. E é uma energia que é importante. É importante para ser utilizada com a luz do bem e do amor. Ponhamo-o em movimento. O quê? O bem mais precioso, a boa vontade. E a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Queridos companheiros, entendamos-nos. Entendamos-nos porque nós não nos entendemos a nós mesmos. Nós não nos compreendemos a nós mesmos. Como é que nós vamos compreender os outros ou entender os outros? É primordial? É primordial. É urgente? Urgentíssimo, para ontem, como nós costumamos dizer, porque se nós não nos entendemos, nós não estamos a construir nada de bom. Nós não estamos a ajudar, embora possamos estar a doar, não nos doamos.
A maior lição para quem doa, para quem faz trabalhos beneméritos, para quem trabalha na caridade, é para si próprio. O maior trabalho é dentro de si mesmo. É no burilamento do seu ego, é na consciencialização de si próprio, é no trabalho da compreensão do outro, da empatia que tem com o outro, de coração aberto e sincero. São as lições maiores que eles nos dão quando nós andamos a trabalhar com eles. Os maiores beneficiados somos sempre nós. Que nós possamos ter as bênçãos de poder trabalhar uns com os outros em amor e paz. Que nós possamos trabalhar em nós o entendimento. Porque nós sabemos que cada um de nós é parte importante do todo do nosso planeta Terra. Nós somos responsáveis pela guerra através daquilo que pensamos e daquilo que fazemos. Nós somos responsáveis pela paz exatamente através daquilo que pensamos e daquilo que fazemos. Portanto, escolhemos a paz, escolhemos o bem, escolhemos o amor para podermos ter paz, sermos beneficiados com o bem e sermos amados. Queridos companheiros, eu desejo a todos muita paz, muita luz e pensamentos muito positivos de amor, para que nos entendamos a todos neste planeta Terra, a todos nesta humanidade e a todos aqueles que não estão nesta humanidade. Todos precisamos de entendimento. E que o nosso amado Mestre Jesus, de luz, de paz e de amor, nos ampare e nos incentive a continuarmos a nossa caminhada. Que Ele possa assim guiar-nos com essa sua lamparina acesa, para que nós não tropecemos no caminho. E não nos esqueçamos, nas nossas reflexões, nas nossas meditações e nas nossas orações, de agradecer mais do que pedir. Que fiquemos todos muito gratos à oportunidade que temos desta vida, deste ensinamento e de todas as bênçãos que são derramadas sobre nós, ao segundo. E que assim seja. Uma noite abençoada para todos. Até 2 a 8 dias, se assim Deus nos permitir. E eu não me esqueci que ainda não pusemos a calendarização no ar, ainda estamos a aguardar calendarizações que se vão cruzar com as nossas, para assim podermos apresentar-vos uma calendarização dos nossos trabalhos para o mês, a partir do mês de fevereiro. Que a luz fique no coração de todos e que assim seja. Uma semana abençoada para todos e até segunda-feira, dia 29, se assim Deus o permitir. Muita luz e muita paz. Que assim seja. Boa noite.